Muito bem, absolutamente todos nós aqui temos algo na nossa experiência pessoal que é absolutamente normal. Nós criamos esquemas, criamos modelos e muitas vezes nós nos fechamos nisso. Isso acontece no nosso dia a dia mais corriqueiro, não? Temos certas realidades e muitas vezes quando as coisas saem do controle desta realidade, é o momento em que nós um pouco ficamos perdidos, não? E se a coisa não funciona do jeito que tínhamos programado, ou segundo os nossos hábitos, ou segundo os nossos esquemas, então, naquele momento nós ficamos completamente irritadiços, perdidos, não conseguimos contemplar o que talvez esteja por trás daquilo. Na vida espiritual, isso também não é diferente. É muito natural que dentro da vida espiritual nós nos fechemos em esquemas e cristalizamos isso na nossa vida. De tal forma que se as coisas não estiverem de acordo com isto aqui que nós pensamos, neste momento nós começamos a ficar um pouquinho também desprazerosos, vamos dizer assim, com as coisas da espiritualidade. Mas é aqui que o Evangelho de hoje nos ajuda a fugir disto e, ao mesmo tempo, elogiar aquilo que para nós é importante, que são as virtudes, que são os nossos hábitos. Quando você vai nas livrarias aí, em geral você vai encontrar muitos livros que falam sobre hábitos, não? Hábitos atômicos, hábitos poderosos, não sei quantas regras para a vida. Encontramos uma série de livros de autoajuda que vai falando sobre o poder de uma constância, o poder de hábitos que nos deixam melhores e de alguma forma isso está correto. Mas se isto cristaliza, isso pode representar um risco para nós e também na vida espiritual. No Evangelho nós vemos exatamente esta discussão. Nós vemos que os fariseus, que são hebreus, têm consigo uma lei muito importante, que é a lei do Shabat, uma lei sagrada, que os nossos irmãos hebreus observam de maneira pormenorizada, o que é bom, o que é importante. E por que é bom e o porquê é importante? Porque ela é sagrada. No entanto, assim como os nossos irmãos hebreus, nós sabemos que Deus é onipotente, onipresente e onisciente. Isso significa que Deus pode agir nunca contra o bem, ou melhor, nunca contra o bem. Deus só age no bem, nunca age no mal, não, desculpa. Deus só age nunca contra o bem, só a favor do bem e sendo sempre bem. E Deus, na sua infinita bondade, na sua onipotência, na sua onipresença, na sua onisciência, Ele pode agir em qualquer circunstância, inclusive para o bem de alguém. Nós cristãos temos clareza que o Senhor age para nós na missa, que o Senhor age no batismo, que o Senhor age na Eucaristia, na penitência, nos sacramentos. Temos consciência que o Senhor age na nossa oração pessoal. Temos uma série de clarezas de onde Jesus age na nossa vida. Mas se Ele, Deus, é onipotente, onipresente e onisciente, Ele pode agir lá no trânsito, pode agir lá no teu carro, pode agir na tua família, pode agir na tua escola. E se nós que vivemos a graça da vida com Deus não tivermos um olhar bom para isto, nós correremos o risco de nos tornarmos católicos, aqueles incapazes de perceber as ações de Deus em determinadas situações da nossa existência. E é interessante nós pensarmos isso, porque o fato de que Deus haja de maneira surpreendente em lugares em que nós não esperamos, é aquilo que denota, constitui a liberdade da nossa espiritualidade. Alguém poderá dizer, padre, mas a virtude, o hábito está correto. Temos que ser pessoas virtuosas, ou seja, a nossa disposição para fazer o bem,
Temos que ser pessoas habituais, ou seja, cumprir os bens naquelas situações em que nós fazemos todos os dias, mas, sobretudo, estar abertos a que este bem, atos virtuosos e hábitos bons, constantes, estejam abertos também para a manifestação divina. E Deus age em tudo. Deus age lá na tua esposa ou no teu esposo, quando chegam cansados do trabalho, espera de você a graça de acolhê-lo, acolhê-la. Deus se manifesta no teu filho quando dá um sorriso, quando você faz um carinho nele. Deus se manifesta naquele bom dia do seu irmão, que talvez você não se dê tanto com ele, mas Deus se manifesta ali também. Ou seja, na nossa vida existem muitas manifestações do Senhor. E essas manifestações, elas acontecem independente do bem ou do mal. Ele é livre, ele é onipotente, onipresente, onisciente. Mas se nós estamos dispostos ao bem, se vivemos a virtude verdadeiramente, o hábito de maneira verdadeira, então nós vamos perceber esta ação de Deus dentro da nossa existência, dentro da nossa vida. E é aqui onde nós não caímos no catolicismo. Nós conseguimos compreender a beleza e a liberdade do Espírito Santo quando age em situações que não são tão boas assim, como às vezes nós não pensamos. E isso também exige de nós uma mudança de pensamento, quer dizer metanoia, quer dizer conversão. A mudança de pensamento passa pelo fato de que quando nós estamos diante de algo belo, aquilo deveria nos raptar e nos colocar dentro daquilo que o Senhor propõe. E um exemplo muito, muito, muito simples, certa vez estava com um grupo de católicos e um dos que estavam ali disseram, mas eles têm que parar de fazer filho. Mas do que nós estamos falando? Seja uma mulher grávida, é uma manifestação enorme da graça de Deus. E como católicos, nós nos abrimos para isso, contemplamos essa manifestação de Deus, não queremos barrá-la, não queremos que essa manifestação de Deus seja privada, que ela seja colocada dentro dos nossos esquemas. O Senhor é onipotente, Ele é onipresente, Ele é onisciente, Ele age onde Ele quer, na hora que Ele quer. E nós abrimos os olhos para isso, não nos fechamos como os fariseus que não queriam ver a manifestação do Senhor na cura daquele cego de nascença no Evangelho de hoje. A mesma coisa, e aqui dou 2 exemplos pessoais interessantes. Um foi quando, certa vez, subi numa montanha na Itália, estava ali com um amigo que se chama Gibu, e estávamos caminhando e o tempo estava muito feio, nublado, igual essa semana aqui em São Paulo, foi toda nublada, e eu meio reclamão ali, né? Pô, que pena, né? O tempo está ruim e tal, não sei o quê. E aí o Gibo, uma delicadeza enorme, disse, Padre Douglas, você conhece os impressionistas? Então eu falei de Monet, de Rembrandt, falei que conhecia, enfim, que tive a graça de ver Monet aqui no MASP, em São Paulo, em 1994, mas também tive a graça de ver o Monet em Roma, numa exposição que teve lá. E ele disse assim, Padre, o senhor já percebeu que os impressionistas, eles para pintar a natureza, eles deixam o templo sempre nublado? Eu disse, sim, percebi. E aí ele me pergunta, você sabe o motivo disso? Eu falei, não, porque o templo nublado ressalta melhor o verde, o violeta, o rosa. As cores se ressaltam mais no tempo nublado do que quando o sol está ali. Porque, de fato, quando o sol está forte, os tons de vento se tornam muito mais brancos. Eles parecem mais, não translúcido, ou seja, o verde ele não é tão realçado. O branco continua fazer parte daquilo ali. Então, você perde um pouquinho disso, não? E, de fato, toda vez que o tempo está nublado, dou graças a Deus porque posso ver melhor o verde, os violetas. E aqui agora que vemos não as quaresmeiras, os manacás que estão florindo, é uma beleza para nós, não? Poder contemplar isso. E outra vez, e isso faz o quê? Que você saia de uma visualização fechada, cristalizada da vida, passa a entrar dentro daquela liberdade que é própria do cristão, de perceber a ação de Deus onde quer, onde quer que nós menos pensaremos que ela fará. O outro exemplo que dou, pessoal também, foi quando eu trabalhei na paróquia Nossa Senhora de Fátima, no Grajaú.
E certa vez, acredito que já contei esse exemplo alguma vez aqui, mas, bom, se você já ouviu, não tem problema, conto uma outra vez. Esse irmão estava um pouco bêbado, não? E ele passando na frente da igreja, ele viu uma fila, é assim que ele fala. E ele entrou na fila. Eu não percebi que ele estava bêbado, não percebi. E se eu tivesse percebido, muito provavelmente, com quase 100% de probabilidade, eu não teria dado a comunhão para ele. A igreja tem os seus motivos e a igreja está correta. Mas a graça de Deus vai além da minha questão, além da lei que a igreja propõe. Naquele momento ele entra, participa diretamente da comunhão, num domingo, recebeu a comunhão das minhas mãos e eu não percebi que ele estava bêbado. Imagina você, que coisa doida, não? E ele conta que naquele momento ele sentiu um grande fervor, uma grande quentura dentro dele, em que a embriaguez imediatamente dissipou-se, parou, acabou, ele não ficou mais bêbado. E naquele momento ele volta para o seu lugar, toma consciência do que ele estava vivendo, vai pedir perdão depois da missa para sua esposa, para suas filhas e para o seu patrão, que aí foi no dia seguinte. E daquele dia em diante, ele nunca mais colocou uma gota de álcool na boca. Se eu tivesse visto que ele estava bêbado, muito provavelmente eu teria impedido a graça de Deus de agir ali. Mas Deus quis agir daquela maneira, fez com que eu não percebesse aquilo. Se eu for católico, eu falar, quem mandou você entrar na fila, imagina que coisa, isso não se faz, não sei o quê, Deus cuidou daquele homem. E por isso deixamos de lado esses ser católicos. Portanto, para fugir, e aqui a grande batalha que eu tenho, dessa espiritualidade enrijecida, cheia de checklists, é ter a clareza de que as virtudes e os hábitos, eles me ajudam, porque estou no bem, a perceber sempre o bem maior, ou seja, a manifestação de Deus, que é o evangelho de hoje. Jesus Cristo, que vai curar aquele homem cego de nascença num dia de sábado. Eles não quiseram ver, os mestres da lei, os fariseus, não quiseram ver essa manifestação de Deus, essa bondade do Senhor. E nós muitas vezes nos fechamos a isso. Deixamos de ver as bondades de Deus, as bondades do Senhor, exatamente porque queremos que as coisas funcionem segundo o nosso modo de pensar. E não é assim. Se você vive hábitos bons, se você vive virtudes excelentes, o fato de você vivê-las diferencia do ateu por causa disso. Porque a sua vida de virtude e hábito, ela é aberta para perceber uma manifestação maior, que é a manifestação de Deus. Ela não se fecha em si. Por isso que o livro de autoajuda não te ajuda. Você vai sempre comprar novos livros de autoajuda. Mas se você vive segundo Deus, você percebe a grande presença do Espírito Santo e as manifestações do Senhor. Que queiramos, neste dia, ter um coração aberto, compreender que Deus age onde menos nós esperamos. Que Maria Santíssima nos ajude e que possamos pedir a Jesus para abrir os nossos olhos para contemplar a sua graça. Que assim seja. Amém.